sou Alves Maciel, eu sou advogado, sou especializado em direito ambiental. Expor para vocês quais são as normas ambientais que as empresas têm que seguir, né? E de que forma hoje no Brasil a gente consegue ir atrás delas para elas cumprirem o que a lei manda, né? E aí, assim, eu vou tentar enxugar, porque a gente sabe que no Brasil, de lei, a gente está bem servidos. E, inclusive, assim, a gente tem uma competição aí de normas, porque é lei federal, é lei estadual, é lei municipal, e na área ambiental a gente tem que observar os três. Quando for mais rigoroso, você cumpre o mais rigoroso. Legislação ambiental no Brasil. Eu coloquei aí as principais, né? Não deu tempo de trazer tudo, e eu também não vou ficar falando de cada norma, é só para vocês terem ideia do cenário jurídico, né, que existe quando a gente fala de direito ambiental. Então, recursos hídricos. Quais são as principais ferramentas que uma empresa tem que atender para poder cumprir a legislação de recursos hídricos? Ela tem que ter outorga. Se ela quiser usar água de rio, se ela quiser usar água de lençol freático, ela tem que ter autorização do Estado para poder usar. Se ela quiser lançar o esgoto dela, ela precisa de autorização também. Então, todas as empresas ali do SUAP, elas não podem jogar o efluente industrial delas dentro do mangue, dentro do rio, sem ter uma outorga dessa aqui. E o que é a outorga? A outorga, ela autoriza a empresa a pegar o efluente dela, tratar o efluente dela, e aí sim dispor em algum recurso hídrico, desde que ele atenda os padrões da norma. Tá? E aí é um ponto também que eu já chamo de destaque, que é essa questão de padrões da norma no Brasil. Porque a maioria da legislação ambiental no Brasil, ela se ampara nessa questão de delimitação de padrões. Então, o esgoto ele pode ir para o rio se ele atender o padrão tal da norma tal. Só que quem define esses padrões nem sempre leva em consideração padrões mais rigorosos que já existem nos países de origem das empresas. Então, no Brasil hoje, a empresa dizer que cumpre a norma não necessariamente faz dela uma empresa sustentável, uma empresa realmente favorável ao meio ambiente. A gente tem uma política nacional de resíduos sólidos que é nova, né? 2010 saiu essa política aí. A política nacional de resíduos sólidos trouxe uma mudança de conceito muito grande para o Brasil, porque ela veio com essa ideia aí de responsabilidade compartilhada. O que significa isso? O pessoal, e esse foi um ponto positivo na legislação brasileira, eles pegam toda a cadeia daquela pessoa que trabalha com o produto e ele responsabiliza desde o cara que está ali extraindo o material para fazer o produto, até a pessoa, o cidadão ou a empresa que vai descartar aquele resíduo. Então todo mundo que tocou naquele produto até ele virar um lixo, vamos dizer assim, né, tem a responsabilidade já amarradinha na lei. E isso trouxe mudanças muito grandes, as empresas hoje estão muito preocupadas em como cumprir essa lei aí. Patrimônio cultural também tem uma cadeia aí de legislações muito grande, tá? Porque quando a gente fala em direito ambiental, não é só água, resíduo sólido, a gente tem também patrimônio imaterial, né? Então, os valores da sociedade, a paisagem é um bem ambiental também. Então, quando a gente começa a perceber o nível da percepção que o homem tem que ter para lutar pelo seu direito, a gente consegue ver pelas normas que existem. Então, se hoje alguém protege a paisagem e protege o folclore brasileiro, por exemplo, é porque a sociedade caminhou no sentido de dizer que isso importa para ela. Tá? E as empresas têm que respeitar isso também. A qualidade do ar, outro ponto que tem que ser cumprido pelas empresas. Tá? Em SUAP, Pernambuco está lançando aí os primeiros pontos de análise de qualidade do ar. Tá? Era um ponto negativo para Pernambuco, porque a gente não tinha nenhuma máquina que medisse a qualidade do ar no território pernambucano. Então, até para o fiscal ambiental autuar uma empresa, ele não conseguia ter respaldo porque não tinha a ferramenta que ajudasse ele a dizer que a empresa estava legal. E Pernambuco agora veio SUAP uma estação de monitoramento da qualidade do ar, e outras aí vão ser testadas ao longo do tempo. Né? A regulação urbanística. O que é isso? O principal instrumento de regulação urbanística é o zoneamento. O que é zonear uma área? É você dizer, dentro de um território, o que vai acontecer em cada pedacinho de terra.
Então, aqui pode ter indústria, aqui é para preservar o meio ambiente, aqui vai morar as pessoas, aqui vai ter serviços, tá certo? Zona urbana, zona rural. Então, como é que se constrói um zoneamento desse? As pessoas têm que ser ouvidas para construir um zoneamento ou não? É óbvio que sim. É óbvio que sim. No estado do Maranhão, existe... Como é que é feito isso? A principal norma de zoneamento é o plano diretor. Tá? No estado do Maranhão, a lei do plano diretor vem mudando a cada ano, a cada 2 anos, porque a empresa quer se instalar no lugar que a legislação dizia que ela não podia ir. A solução é mudar a lei. E aí o que aconteceu? O Ministério Público entrou com uma ação contra a Câmara de Vereadores para anular a lei, dizendo que não houve participação social para a construção daquele plano diretor. Então é bem interessante essa jurisprudência, né, essa decisão. Aí, por exemplo, existe um decreto estadual de Pernambuco que fez o zoneamento só de Suape. É porque, na verdade, Suape tem uma dimensão tão grande que ele precisou de um zoneamento próprio para saber aonde ele preserva, aonde é a indústria realmente. Então, precisou ser feito. A parte da fauna também tem legislação própria de proteção da fauna, tá? Componentes florestais, todo mundo sabe que existe Código Florestal, né? Sabe também que ele foi modificado recentemente também para beneficiar algumas empresas que já haviam desmatado, né? E isso é inegável, não tem como mentir, tá? Mas o Código Florestal hoje, e o de antes também, ele se volta a proteger matas dentro de propriedades, áreas no entorno de rios, mangues, tá certo? Então, Código Florestal e Suape tem tudo a ver. A política florestal de Pernambuco tem tudo a ver. O que não falta ali é recurso florestal. Isso tudo, esse apanhado todo, fauna, recursos hídricos, resíduo sólido, tudo isso que eu falei, patrimônio cultural, qualidade do ar, isso tudo entra para a empresa na hora que ela vai ser licenciada pelo órgão ambiental. Tá? Então, o licenciamento que é feito, ele vai verificar tudo isso. E se a atividade ela tem um impacto ambiental muito grande, ela tem que fazer aquele famoso estudo de impacto ambiental. Tá? E esse famoso estudo de impacto ambiental, vamos considerar que seja uma due diligence prévia, como ele está falando, né? Porque a empresa ali ela vai ter que relatar todos os impactos que ela vai vir a causar e ela já vai ter que dizer como ela vai diminuir esse impacto ou compensar esse impacto. Tá? Então, assim, quando a empresa fala que fez um estudo de impacto, não significa que ela não vá mais causar impacto. Ela está dizendo para o órgão ambiental que vai causar, mas ela vai dizer como vai compensar. Tá? E aí, no caso de Suape, a gente tem um monte de impacto que ainda não foi compensado. Então, por exemplo, a supressão do mangue, eles tinham a obrigação de repor esse mangue. E há anos isso vem caminhando dentro do CPRH, que é o órgão ambiental da gente, e eles não cumpriram ainda com o que tem que cumprir. Isso sem falar de vários outros impactos que ainda não estão sendo compensados. Então, as empresas elas têm que falar do social no estudo de impacto, mas ela não tem uma norma padrão para seguir. Então, se aquele empreendimento vai atingir uma comunidade quilombola, indígena, tem legislação própria. Ele vai para lá, vai para cá e consegue resgatar. Mas e se não for uma comunidade assim, especialmente protegida por lei? Se forem os extrativistas, se forem os pescadores, aonde é que eu vou encontrar ajuda para mostrar para ele, para a empresa, de que forma eu vou compensar o impacto dessas pessoas? Eles avaliam isso no estudo, mas isso nem sempre é considerado a um rigor, como vem sendo as outras. No Brasil, a empresa ela tem uma responsabilidade ambiental que é tríplice. Essa é uma responsabilidade ambiental das mais perfeitas no mundo inteiro. Porque a empresa ela vai responder pelo mesmo ato, ela pode responder por estar cometendo crime, aí a responsabilidade penal, que pode levar os sócios à cadeia. Né? Existe a responsabilidade administrativa, que é quando o órgão ambiental vai lá e autua ele por uma infração. Tá? Então, em um é crime, o outro é infração. E ela ainda está submetida à responsabilidade civil. O que é civil? Recuperar o dano que ela causou. Tá? Ou seja, suprimir o mangue e não replantou. Não adianta só pagar a multa porque não replantou. Ele vai ter que replantar. Tá? Então, é aquela velha história. A gente não pode transformar um dano ambiental em dinheiro. Tá?
A primeira intenção da lei ambiental, legislação ambiental no Brasil, é transformar o dano ambiental na recuperação do meio ambiente, a origem de como ele é. Tá? Então, essas são as 3 responsabilidades. Eu coloquei aqui uma norma que saiu esse ano, tá? E ela é muito importante para quem quer se apoderar dos direitos e de defesa para mecanismos da qualidade ambiental. Parece não ter nada a ver, mas tem. É a resolução do Banco Central, número 4.327 de 2014. Essa resolução aí, ela trouxe todos os critérios e responsabilidades dos bancos que financiam essas empresas. O que essa resolução fala? Essa resolução diz que se a empresa que eu financiei como banco, se essa empresa causar um dano ambiental, eu como banco também vou ser responsável porque eu financiei. Tá? Então, muitas empresas que antes não tinham medo de causar dano ambiental, agora estão porque o banco diz, eu não pago. Tá? Então, essa foi uma ferramenta muito importante no país, porque você pode comunicar ao banco que aquela empresa está causando danos. Quando a gente fala em defesa de direito ambiental, a gente lembra logo do Ministério Público, lembra logo do órgão ambiental, mas pegar no bolso da empresa é uma ferramentinha que eles não estão acostumados a gente saber. A gente vê, quando estuda o direito ambiental, que na verdade a gente se depara com muitas injustiças ambientais, né? E assim, essa questão de injustiça ambiental, ela nasce lá na década de 70, Estados Unidos, quando uma comunidade negra identificou que os resíduos tóxicos da população eram jogados na comunidade negra. E aquilo ali virou racismo, ações contra o racismo, só que ali foi se identificando que não era só uma questão racial, e não só daquela comunidade, não era só a cor que fazia eles serem segregados. Na verdade, o próprio meio ambiente deles estava sendo desprezado, porque ali tinha lençol freático contaminado, solo contaminado. Então, o que era uma injustiça social foi ganhando esse nome de justiça ambiental, socioambiental. E aí, aqui, na verdade, era só para mostrar para vocês, eu acho que nem preciso falar, que a evolução dos direitos humanos acabou caindo, óbvio, a parte da visão ecológica. Não tem como hoje eu falar em direitos humanos sem falar em direito ambiental. Então, às vezes você identifica um desrespeito aos direitos humanos por conta do dano ambiental que acontece. Às vezes a sociedade não é vista e não é ouvida, mas o meio ambiente mostra o dano. E aí você vai atrás procurar, sempre tem dano social envolvido também. Bom, aqui também, pontuado bem rápido, quais são os mecanismos de defesa que a gente tem no Brasil hoje para cobrar das empresas que elas cumpram a norma ambiental. Primeiro ponto que todo mundo sempre lembra é o Ministério Público. Como é que o Ministério Público age? Ele recebe uma denúncia e, na realidade, o Ministério Público ele não precisa esperar uma denúncia. Qualquer dano que ele veja, ele pode começar a instaurar um inquérito, uma investigação, e ele entra daí com ação civil pública para que a empresa repare o dano e entra com uma ação penal para que a empresa responda criminalmente pelo que ela fez. Além do Ministério Público, os próprios órgãos ambientais, que têm a responsabilidade de fiscalizar, de autuar, eles é que vão licenciar. Então, outra coisa também muito interessante na norma ambiental brasileira e muito boa, a empresa pode ter licença e mesmo assim ela ser autuada. Por quê? Porque ela pode estar descumprindo a licença ou porque a licença pode ter sido expedida de forma errada. Tá? Então isso é um ponto muito interessante também. Porque nessa hora que a licença ambiental é expedida de forma errada, eu consigo responsabilizar também o órgão ambiental. O órgão ambiental não é isento de responsabilidade não, ele também tem vários pontos do estudo de impacto ambiental que dá para ser questionado e questionar o próprio órgão também. Ação popular, existe no Brasil a possibilidade do cidadão entrar com uma ação, sem precisar de ninguém. E aí muitas ONGs atuam nesse viés, a gente chama de ação popular ou ação civil pública, elas também podem atuar nesse ponto e a lei é essa daí. Outros dois pontos que eu acho principais no mecanismo de defesa no Brasil é a participação pública na construção de políticas públicas.
Tá? Então, na hora que eu vou fazer um zoneamento, a população tem que participar. Na hora que a Câmara vai aprovar uma lei ambiental, tem que participar. Tá? Existem conselhos estaduais de meio ambiente, onde a sociedade tem que ser representada. Tá? Então, são mecanismos aí preventivos que também estão presentes na norma e ajudam. Vejam que coisa rica e interessante. A gente aqui, 20, 30 pessoas, estamos ouvindo e tendo conhecimento desses direitos. E o resto das pessoas? Então, assim, antes disso tudo, é direito à informação. É esse o calo na norma do Brasil. A gente tem muita lei, mas as pessoas não conhecem elas. E não sabem onde ir para resolver. Aí eu trouxe para vocês aqui só uma ideia que eu achei muito, muito legal. Ela nasceu na Anvisa, eles quiseram fazer um mapa de conflitos de saúde, e apareceu tanto conflito na área ambiental, porque saúde tem tudo a ver com o meio ambiente também, que acabou virando esse mapa de conflitos ambientais e sociais. E tem lá esse site com esse mapa que funciona, e é uma ideia interessante. A gente falou aqui das diretrizes, né? Porque até agora eu falei do que é brasileiro, tá? Legislação brasileira. Então, como é que é o mecanismo de defesa com relação à internacional? Existem diretrizes lá na Europa que são específicas para as multinacionais. São recomendações dirigidas pelos governos às empresas multinacionais. Então, o que elas cumprem lá, elas têm que cumprir aqui. E antes de vir para o Brasil, elas têm que observar as leis do Brasil para poder vir, né, para o país sem causar dano nenhum. Então, o interessante disso aqui é que existem, dentro dessas diretrizes, o ponto relativo a meio ambiente, tá certo? Dentro delas tem, eu acho que no material de vocês tem, né, as diretrizes, então vocês vão ver lá no item 6 tem. E o que eu acho interessante de destacar é que, como é que eu reclamo, né, já que tem essas diretrizes? Em cada país que foi signatário dessa diretriz, aí, que recebeu essa diretriz, foram criados pontos de contato nacional. É justamente para onde você manda a reclamação. Tá? No Brasil, o ponto de contato ficou com a Secretaria do Ministério da Fazenda, que é como ele falou, mas quem vai avaliar essa reclamação ambiental não é só a Secretaria da Fazenda. É um colegiado de ministérios, até porque o assunto envolve muitas matérias, né? Então até o Ministério do Meio Ambiente está envolvido ali, porque para fazer reclamação lá não pode ter ação na justiça resolvendo o problema. O problema tem que ser um problema atual, não pode ter mais de um ano de conhecimento do problema, dentro dos requisitos, né? Eu sei de um dano ambiental e não falei nada, vou esperar um ano para entrar com essa reclamação, não pode. Mas na Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu vou destacar para vocês que também tem mecanismos de reclamação, tá? E aí vocês podem procurar esse guia de defesa ambiental que eles lançaram na internet, tem bem fácil de encontrar.